Olá, esse é o primeiro programa Pergunte à Etnógrafa. Esse programa ele se destina a ser um entretenimento filosófico, baseado em muito conhecimento e na capacidade do ser humano de ter dúvidas. Para quem não sabe, a etnografia é uma parte da antropologia. Alguns dizem técnica, outros dizem meio, alguns chamam vício. Cada um com a sua interpretação do que vem a ser uma etnografia. Minha vertente dentro da antropologia eu mesma criei. Eu acredito na subjetividade humana, na capacidade do ser humano de fazer qualquer coisa e no bom humor e no bom senso das pessoas. Dito isso, para mim, a etnografia é o cotidiano, é o encontro com o outro, inevitável, porta fora, é o outro que porta dentro e aparece. Então, não consegui terminar a faculdade, tendo em vista que lá eles preferem que você escolha uma vertente ao invés de ficar criando vertentes. 10 anos depois de muito estudar, de muito habitar sobre os clássicos, de aprender sobre mais-valia, macroeconomia, filósofos gregos, alemães, econômicos, eugenistas, pós-modernos, queers e adjacências, eu descobri que isso não dava para mim. Isso não era para mim, que eu não nasci para isso, porque eu gosto mesmo de glamour. E na academia não tem glamour. A biblioteca é um lugar, você vai lá, as pessoas são super mal vestidas na biblioteca, aqueles livros empoeirados, aqueles ácaros, você fica espirrando, é uma coisa terrível. Então aquele universo não era para mim. E eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com toda essa inteligência, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos? Aí eu pensei, vou fazer um programa, vou passar na televisão. Ninguém me convidou até hoje, né, para fazer um programa. Então eu disse, então eu vou fazer um programa, vou passar na internet. A internet é um lugar que qualquer um pode passar. Então decidi ter o meu próprio programa na internet, como vocês podem ver. O Pergunte à Etnógrafa vai funcionar da seguinte maneira. Como é o primeiro programa, ninguém teve ainda a oportunidade de me perguntar nada, desde que eu me predispus a responder alguma coisa para alguém, eu resolvi fazer uns programas temáticos, até que alguém me pergunte alguma coisa, né? Porque eu acho que a gente tem que começar de baixo, com muita humildade, sempre no coração, respeitar, ser honesto, trabalhador e esperar as perguntas chegarem. Então, como não tinha nenhuma pergunta e eu preciso continuar o programa, eu decidi falar sobre Diógenes. Quem foi Diógenes? Diógenes foi um grande filósofo grego, nascido entre 404 e 412, conhecido como Diógenes, o 5 de 5. Muitas fofocas se contam sobre Diógenes. Diógenes, inclusive, é um dos filósofos mais controversos, eu diria, entre os filósofos. Sua doutrina, o cinismo, tinha uma coisa aqui. Então, como eu ia dizendo, Diógenes é muito controverso, filósofo de grandes e enormes controvérsias. Por quê? Você pode notar que o preconceito com Diógenes é possível de ser notado na utilização da palavra cinismo. Vamos à origem do termo. Diógenes tinha como filosofia um desligamento comum.
Ele não se importava, morava no barril, comia cebola, dormia em qualquer lugar, comia qualquer coisa. Vamos combinar, batia a punheta no meio da praça e era muito inteligente. Então ninguém entendia Diógenes viver naquela situação. Tem muita fofoca filosófica em torno de Diógenes. Algumas mais, outras menos picantes. Então, entre as corriqueiras, diz que um nobre, ao encontrar Diógenes maltrapilho no meio da rua, comendo uma sopa de cebola, ele disse: se soubesses bajular ao rei, não precisarias contentar-te com esta sopa de cebola. Ao que o grande sábio mestre Diógenes disse: soubesses tu contentar-te com um prato de cebolas, não precisarias bajular a um rei. Muito bonito isso de Diógenes. Outra vez interrogado sobre o porquê insistia em aliviar suas tensões sexuais entre os passantes no meio da rua, Diógenes respondeu: é uma pena que não se possa fazer o mesmo com a fome e aplacá-la simplesmente esfregando a barriga. De uma sabedoria incrível, grande Diógenes. Não queria saber de nada, queria filosofar, morava no barril, tomava sol e pensava como é que ele ia consumir uma sopa de cebola e procurava um homem. Diógenes tinha uma lanterna. Ligava, passava o dia inteiro com aquela lanterna ligada, acesa, passeando e procurando o que ele não tinha perdido. Quando perguntavam para ele: Diógenes, bom Diógenes, sábio Diógenes, o que fazes para passear por estes reinos com esta lanterna acesa? Diógenes respondia: procuro um homem de verdade, um homem de verdade. Diógenes, a busca de Diógenes está aí, né? Sempre atual, um homem de verdade. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, conquistador de muitos reinos, que já foi chamado de Alexandre Grande, Alexandre Glande Alexandre e tudo e tal. Sabe-se que tinha muitos soldados, muito fiéis à figura de Alexandre. Tinha um grande companheiro de todas as batalhas, que quando morreu teve o maior funeral. Pois bem, outro dia havemos de falar de Alexandre. Alexandre o Grande, conquistador da Macedônia. Como eu dizia, cínicos, caninos, químicos, Diógenes, cão, cínicos. Hoje vi Alexandre passeando o seu exército pelos arredores de Sinope, não se sabe se por ironia do destino, por premediação ou se por um acaso. Foi parar na frente de Diógenes tomando seu sol. Perguntou a ele: Diógenes, que pode, deixando de ser muito arrogante, Alexandre, ou Diógenes, que pode o grande Alexandre da Macedônia fazer por você? Ao que o sábio Diógenes lhe respondeu: por ora, sai da frente do meu sol, não me tire o que não pode me dar. Alexandre foi extremamente pressionado com a resposta rápida, sagaz e com arrogância só comparável à sua própria arrogância. Passaram muitas horas tomando sol, pedindo aos soldados que se retirassem. Não tem registros de que restos de conversa, que rumores, que ensinamentos, que dúvidas podem ter surgido desse encontro tão histórico. Fato é que ao voltar, reencontrar seus soldados que estavam aqui, cá, Alexandre disse:
calem-se, seus tolos, fazem chacota de Diógenes, pois eu lhes digo, não fosse eu, o grande Alexandre, gostaria de ser Diógenes, cão. As pessoas subestimam a importância dessa passagem na vida de Diógenes, claro, apenas menos esclarecidos, dessas passagens mais esclarecedoras. O que queria dizer sobre Diógenes, Alexandre? Eu dizer, não fosse eu, Alexandre, o grande rei da Macedônia, seria Diógenes. Ora, é óbvio, mas está óbvio que dizia Alexandre. Diria para Rosário, óbvio. Alexandre dizia, não fosse ele detentor de todos os poderes, tantas responsabilidades, tantas coisas para dominar, tantos exércitos a destruir, tantos soldados a coordenar, ele gostaria de ser Diógenes, vai comer cebolas e tomar sol, e esfregar a barriga e dormir com os cães. Não fosse ele, Alexandre, gostaria de ser Diógenes, e assim foi Diógenes, grande Diógenes. Que outras coisas, então, poderíamos dizer de Diógenes? Diógenes foi discípulo de Antístenes. Difícil, né? Antístenes. Grande fundador da escola cínica. Próximo aos estoicos, estoicismo. Desprezou a materialidade. Diógenes sempre foi um desprezo pelas convenções humanas. Uma busca pela autossuficiência. Então, muita gente, como eu dizia, confunde a acepção cínica com um desprezo puro e simples pelo outro, pela opinião alheia. Não é isso de forma alguma. Os cínicos, os discípulos de Diógenes, o próprio Diógenes, buscavam autonomia interna. Isso não é uma filosofia, ficou provado mais tarde, não é uma filosofia para o mundo, é uma filosofia para o indivíduo. Para o indivíduo diante da sociedade, para o indivíduo diante dos afetos ruins, não é verdade? Porque o instinto não sofre, ele ignora, ele transcende. Para isso, Diógenes dizia, felicidade deve estar em mim. Minhas necessidades são as necessidades do meu corpo, eu preciso comer, eu preciso gozar, eu preciso defecar, eu preciso me exercitar, eu preciso conversar, eu preciso ter uma vida social, mas eu não sou de lugar nenhum, nós não somos de lugar nenhum. O lugar onde se nasce é apenas um lugar. Somos cidadãos do mundo, o mundo nos pertence e as leis não nos pertencem, os afetos alheios não nos pertencem em primeira instância. E não era um criador de confusão. Diógenes não era um criador de confusão, ele era até um evitador de confusão. Ele respondia lá, áspero, ácido, muita acidez. Na biografia de Diógenes, eu cá, com os meus botões, vejo muita acidez na obra de Diógenes, nas suas falas. Isso é isso mesmo é isso. Diógenes foi isso, é essa busca pelo que? Ser feliz, o ser humano ser feliz com ele mesmo, nele mesmo, por ele mesmo, porque se nada lhe der condições de ser feliz, se a realidade for dura, se só tivermos cães, cebolas e sol, o que você há de fazer, meu filho? O que você há de fazer? É tomar sol, comer cebola e dormir no barril, como disse o grande Diógenes. Esse foi o primeiro Pergunte a Etnógrafo. Próximo episódio, você vai ficar sabendo quem foi o grande René Descartes. Te vejo no blog.